Pode começar. Boa noite, gente. É um prazer enorme estar aqui com vocês hoje. Estamos trazendo uns alunos maravilhosos que fizeram um trabalho muito bonito sobre o transtorno fictício imposto ao outro, que a gente vai falar, e nós temos a honra de receber Dr. Roberto Santoro aqui com a gente. Vai enriquecer essa noite com toda certeza. Doutor Roberto, eu vou passar aqui rapidamente. É difícil falar rapidamente do currículo dele, mas, enfim, vamos lá. Ele é psiquiatra, psicanalista, chefe do Serviço de Saúde Mental do Hospital Municipal Jesus, onde nós tivemos a honra de trabalhar juntos, foi um prazer enorme para mim. Coordenador do GT de Saúde Mental da Sociedade Brasileira de Pediatria e vice-presidente da Sociedade Psicanalítica do Rio de Janeiro. Além disso, ele é um magnífico compositor, ele tem sonatas lindas, eu sugiro que depois vocês o acompanhem, porque ele tem muita arte bonita para apresentar. Então, é um prazer enorme ter você aqui com a gente. Meninos, Gabi, Gabriela, Camila e Gustavo vão fazer a apresentação do nosso trabalho, que eu tive o prazer de orientar esses alunos. Foi um período muito agradável, um semestre muito bom, porque nós tivemos assim muito interesse desse grupo na construção do trabalho. Então foi muito prazeroso. Então, vou passar a palavra para vocês e 20 minutos para a apresentação e depois eu vou passar para o doutor Roberto, tá bom? E depois a gente abre com umas perguntas, tá? Vão pensando aí, porque aproveitem, doutor Roberto, para tirar uma porção de dúvidas aqui, viu? Compartilhar a tela agora. Isso. Tá aparecendo para vocês? Tá sim, só Tá. Perfeito. Gabi, você vai passando mesmo? Saiu aqui. Deixa eu colocar aqui de novo. Saí, peraí. Vou passando sim. Beleza. Então, boa noite, pessoal. Meu nome é Camila Pizarro. Eu vou dar início à nossa apresentação hoje. Então, nosso grupo, ele abordou a síndrome de Munchausen by proxy e suas repercussões bioéticas. Nosso trabalho, ele foi orientado pela professora Elizabeth Parente, que está aqui presente com a gente hoje, pelos alunos André Lim, Antônio Vitor, Beatriz Braga, eu, Camila Pizarro, a Emily Domingues, Felipe Banhos, Gabriele, que vai apresentar aqui também, Giovana Cincinnati, Gustavo, que também vai apresentar, e o Juan Farias. Esse aqui está o resumo do nosso trabalho, mas para não ficar muito repetitivo, ele vai ser melhor abordado conforme a gente for passando a apresentação. Então, agora eu vou trazer um pouquinho sobre o que é a síndrome de Munchausen, como surgiu, um pouquinho do seu diagnóstico. Então, a síndrome de Munchausen by proxy, ela é uma variante da síndrome de Munchausen e ela também é reconhecida como transtorno factício imposto ao outro, e ela é caracterizada pela produção intencional de sinais ou sintomas de doenças e até de alterações laboratoriais. E a gente, vendo pela literatura, viu que na maioria dos casos, quem comete a agressão, a violência, é a mãe. Sua incidência é estimada em 0,5 a 2 casos a cada 100 mil habitantes com idade inferior a 16 anos, porém sem diferença entre o sexo feminino e masculino. Um estudo aponta que em 38% dos casos, o agressor já trabalhou na área da saúde. Deixa eu passar ali. Então, como é feito seu diagnóstico? Ele é feito a partir de uma anamnese e exame físico cautelosos, onde são muito importantes os relatos de casos de parentes e de outros médicos. É muito difícil entender as razões pelas quais os indivíduos adquirem essa síndrome, principalmente quando são os próprios pais reproduzindo em seus filhos. Porém, trata-se de um distúrbio de esfera psiquiátrica, então vai muito além, né? Agora, trazendo um pouquinho da história,
A síndrome de Munchausen ela foi citada pela primeira vez em 1951 pelo médico inglês Richard Asher, e ele inspirou-se no Barão de Munchausen, que foi um militar alemão que atuou na guerra contra os turcos no século XVIII, e ele é conhecido como contador de histórias fantasiosas e de seus feitos impossíveis. O estudo ele discute um caso real que foi amplamente divulgado na mídia, sobre o qual a mãe falsificava sintomas em sua filha, o que fez com que a mesma passasse os primeiros 24 anos de sua vida em uma cadeira de rodas. Nós abordamos o tema sobre a ótica da bioética. Nossos objetivos, com o objetivo geral: discutir as repercussões bioéticas da síndrome de Munchausen by proxy com base em um relato de caso real. Nossos objetivos específicos: definir e compreender a síndrome de Munchausen by proxy, relacionando o impacto da síndrome na saúde mental do paciente. Estabelecer os pilares do principialismo, relacionando-os com o caso clínico, e discutir a importância da notificação da ocorrência. Nosso trabalho ele foi um estudo descritivo qualitativo, desenvolvido a partir de um relato de caso que teve como inspiração um caso clínico verídico. A busca bibliográfica foi feita a partir das bases de dados PubMed, Cielo e Google Acadêmico, nos descritores Síndrome de Munchausen, Síndrome de Munchausen by proxy, Síndrome de Munchausen by proxy e bioética, principialismo e bioética. Dentre os 704 artigos achados, 14 deles foram lidos na íntegra e extraídos para servir como base teórica do nosso trabalho, além de uma monografia, o DSM-5, o Tratado de Pediatria do SBP, mais um site para a construção do relato de caso. E como critérios de inclusão, foram artigos pesquisados na língua portuguesa e inglesa no período de 2007 a 2022. Agora, falando do relato de caso que foi usado como base teórica para o nosso trabalho, ele é baseado em um caso real, como já falei. Nós discutimos a história de Didi Blanchard e sua filha Gypsy Rose, que foi amplamente divulgado na mídia, gerando uma grande repercussão, o que resultou na criação de 2 séries. Gypsy, Uma Vida de Mentira, de 2018, e The Act, de 2019. Durante muitos anos, Didi fez com que Gypsy acreditasse que era uma garota doente e dependente da mãe. Gypsy passou por diversos médicos e, como não havia um diagnóstico fechado e resolução para suas comorbidades, permaneceu dependente de cadeira de rodas e de sua mãe ao longo de sua infância e adolescência. Passou até por uma cirurgia reparadora, utilizava sonda gástrica para alimentação e fazia uso de diversos medicamentos, todos desnecessários. E esses são das séries que eu falei, The Act, Gypsy, Uma Vida de Mentira. Pode continuar, Gabi. Bom, foi só em 2005 que um neurologista pediátrico que foi examinar a Gypsy relatou que os diagnósticos prévios de Gypsy eram incorretos. Ao invés da mãe, Didi, mostrar uma reação de alívio, ela desencadeou um acesso de raiva. E foi aí que o neurologista pediátrico suspeitou do diagnóstico de síndrome de Munchausen by proxy. Entretanto, ele fez um relato, né, para o médico assistente, escreveu uma carta para o médico assistente que acompanhou a Gypsy durante todos esses anos. Porém, o médico assistente não valorizou o relato e continuou a investigação do diagnóstico, submetendo a Gypsy a novos procedimentos invasivos e novos exames. Aos 18 anos de Gypsy, ela descobriu que sua mãe adulterava os laudos médicos e que, na verdade, nunca fora uma criança enferma. Após descobrir sua real condição e a adulteração dos laudos médicos, Gypsy, junto de seu namorado, planejou a morte de sua própria mãe. Bom, aí na discussão a gente vai passar por esses tópicos, a gente vai definir um pouco melhor a clínica, vai estabelecer um histórico da clínica bem brevemente, vai falar um pouco da clínica da síndrome, a gente também vai falar sobre os diagnósticos diferenciais, vamos abordar a importância da notificação, vamos estabelecer o conceito de principialismo e os pilares, e vamos relacionar os pilares do principialismo ao nosso relato de caso também. Bom, então o que é a síndrome de Munchausen by proxy? Ela é uma condição psiquiátrica em que vai ocorrer uma violência, em que um adulto ele vai produzir sinais e sintomas a um terceiro. No nosso caso, geralmente vai ser em crianças, mas também a gente viu que tem uma quantidade até
grande de casos também idosos. E aí, em grande parte, esse vai estar acompanhado assim dessa visão desse agressor, né, dessa pessoa que tem essa síndrome, vai ser vista como um mártir, uma boa pessoa, vai ser uma pessoa que vai ser socialmente muito bem vista. E aí o diagnóstico ele está dentro desse capítulo do CID, que é o F68. Bom, e aí o que vai caracterizar assim, vai ser bem característico dessa síndrome. Geralmente vai ser, como a Camila já abordou, na maior parte das vezes são mães que vão fazer isso para os seus filhos. E vai ser essa mãe muito afetuosa, cuidadosa, que geralmente ela vai ficar o período todo da internação na companhia desse filho, vai ser vista assim, e com isso ela vai conseguir, por exemplo, se sensibilizar bastante, tanto a sociedade, mas também até a equipe médica, a equipe de saúde que tá abordando aquele caso. Geralmente, quando elas são confrontadas, esses agressores, eles vão negar, assim, de maneira bem veemente, a síndrome e esses sintomas. E está muito associado também que a literatura ela aborda ao uso prévio de psicoterápicos, e geralmente vai ser aquela mãe que vai abordar assim, procedimentos altamente invasivos e custosos, assim. Quanto mais, melhor, né, para elas. Geralmente também elas vão chegar elaborando hipóteses diagnósticas para aquela criança, e geralmente vão ser hipóteses inconsistentes. E também vai sempre ter uma preocupação desproporcional em relação ao estado físico do paciente. Pode passar, por favor. Bom, e aí como que se suspeita da síndrome de Munchausen? Geralmente, vai ser um paciente que ele é muito refratário ao tratamento. Então, às vezes, é uma doença que é facilmente tratável, que você trata sempre de uma maneira, sempre costuma dar certo, mas que naquele caso específico, mesmo tendo um quadro clínico assim, que não condiz com aquilo, aquele paciente vai responder muito mal ao tratamento. Aí, geralmente, os sintomas mais prevalentes são sangramentos e depressão do sistema nervoso central, e aí eles vão agir de várias maneiras, que eu vou falar um pouquinho mais para frente. E aí, o que é muito importante também de estabelecer é que geralmente não vai ser a nossa primeira hipótese diagnóstica. A gente tem que descartar e considerar que aquilo pode ser uma causa orgânica para aquele sintoma que a criança está tendo. E aí tem um impacto em saúde pública muito grande, porque é uma doença que gera muita morbidade e mortalidade também expressiva, que em algumas referências falam que pode chegar até 9% em casos não diagnosticados. Bom, aí um breve histórico. Esse daí é o Richard Asher, que foi quem primeiro definiu a síndrome de Munchausen. Lá em 1951, e ele batizou essa síndrome em homenagem ao Barão de Munchausen, que aí o que acontecia? Esse barão ele passava, né? Ele contava várias histórias extremamente fantasiosas, que estava na cara assim que era mentira mesmo, né? E todo mundo ficava maravilhado com aquilo, né? Pode passar. Aí a síndrome de Munchausen by proxy, ela foi mais posteriormente. Foi lá em 1977 que ela foi incorporada por esse pediatra inglês, Richard Meadow. E esse daí é o artigo original, lá do Asher, de 1951, falando sobre a síndrome de Munchausen para The Lancet. E essa foto aqui é do Barão de Munchausen. Bom, e aí como que é a clínica dessa doença? Geralmente esse agente violentador, ele pode agir tanto de maneira passiva quanto ativa. Ou seja, ele pode, por exemplo, ativamente infectar, envenenar o paciente, agredir o paciente, tirar sangue, esse tipo de coisa, mas ele também pode agir de maneira passiva, ele pode deixar de dar um medicamento, ele pode fazer o paciente passar fome, e etc. Pode passar, por favor. Bom, e aí esse agente que está praticando que tem assim, o portador da síndrome de Munchausen, ele vai buscar estender muito o tempo de internação da criança. Então, geralmente, vai ser aquela criança que vai ficar muito tempo internada, vai ter aquele quadro muito arrastado. E aí, a gente, para fazer o diagnóstico certo, você não vai, tipo assim, imaginar isso a partir das aspirações daquele adulto que está provocando essa violência. Na verdade, a gente precisa de provas concretas que a pessoa tem Munchausen, ou seja, você
ou vai ser o paciente, a pessoa confessando que está provocando aqueles sintomas no paciente, ou também você pode buscar, por exemplo, por frascos, em lixeiras de algum medicamento, alguma substância que você não tenha receitado para a criança, ou talvez também você vê objetivamente a pessoa cometendo o ato, né? Bom, aí aqui tem até uns exemplos. Por exemplo, laxante, substância, você pode buscar também provas laboratoriais de alguma substância exógena naquele organismo da criança. E aí, pode passar, por favor. Aí aqui é só um quadro que a gente tirou lá do DSM-5 com os critérios diagnósticos da crise de Munchausen by proxy. Dando continuidade à apresentação, é importante falar que a síndrome de Munchausen ela conta como um diagnóstico diferencial. A gente, na suspeita daquele paciente, daquela mãe poliqueixosa, daquela criança multifrequentadora, né, do ambiente de saúde, do hospital, é importante que a gente tenha em mente um diagnóstico de Munchausen, mas tem os diagnósticos diferenciais também. Um deles é o transtorno de sintomas somáticos. No transtorno de sintomas somáticos, o paciente ele busca essa atenção também, busca esse tratamento excessivo, só que não há evidência de que ele cometa fraudes mesmo nos sistemas, né, de prontuários, por exemplo. Então, não há evidência de que há mentira, de que ele esteja inventando situações. Na simulação, tem um relato intencional de sintomas, mas com uma recompensa óbvia. Então, esse paciente está inventando situações de saúde, mas ele está buscando uma recompensa, seja dinheiro, seja uma licença de trabalho, e, como aqui no nosso transtorno factício, né, imposto a outro, ele você relatar intencionalmente esses sintomas, só que não necessariamente você precisa de recompensa óbvia. Então, é essa a diferença para a simulação. No transtorno conversivo, o paciente ele tem sintomas neurológicos que não são compatíveis com a clínica, com a fisiopatologia neurológica de fato. Então, é importante a notificação, primeiro, que é uma síndrome subnotificada. É difícil o diagnóstico, e é difícil o diagnóstico porque quando esse perpetrador ele é descoberto, né, então, enquanto esse cuidador, ele que está provocando esse crime, então a gente chama de perpetrador, ele é descoberto, ele foge. Então, isso é uma dificuldade para a metodologia, então até para desenvolver estudos fica difícil, porque não tem entrevista. Então, na nossa busca bibliográfica, foi difícil achar artigo, porque a maioria deles fala de relato de casos, então os estudos são baseados em relatos, e acaba ficando difícil, né, por fugir. E então é importante enfatizar que os pacientes com essa síndrome, eles consomem recursos e tempo das equipes de saúde que os assistem, e essa é uma forma de violência, como o Gustavo falou, só que é uma violência intrafamiliar. Então, ali na família, que era para ser um fator de proteção, de cuidado, de amor, de afeto, deixa de ser esse fator de proteção, então a família, a própria mãe, o cuidador, passa a ser um fator de risco para essa criança, inclusive podendo causar danos irreparáveis, né? Danos físicos, danos psicológicos. Então, deve-se atentar às crianças vítimas deste tipo de violência, visto que podem estar em risco de morte, mesmo quando não há indução de sintomas. Então, essas crianças, elas estão expostas ao risco, não somente por essa mãe, por esse perpetrador que está falsificando sinais e sintomas, que está, de fato, deixando essa criança doente, mas também pelos médicos que estão em busca de investigações ali incansáveis, incessantes, na busca mesmo de um diagnóstico, e acaba submetendo essa criança a procedimentos invasivos, a exames desnecessários, a medicações, a prescrições, muitas das vezes desnecessárias, que estão causando prejuízo. Então, a gente está falando de um abuso familiar, de uma violência familiar e também até de um abuso médico, porque enquanto a gente não descobrir, de fato, que se trata de uma síndrome, né, se trata de uma doença do cuidador, a gente não vai estar sabendo conduzir essa situação. Então, é importante reconhecer, gerenciar, encaminhar adequadamente pacientes com distúrbios factícios,
para um bom prognóstico e redução das lesões e ou eventos crônicos durante a hospitalização. Então, no artigo de 2018, a gente viu que 2% dos pacientes que estão internados na ala pediátrica, eles estão sob essa condição da síndrome de Munchausen. E desses 2%, 6 a 10%, 6 a 8, 10% é a taxa de mortalidade desses pacientes. Então, é uma taxa muito alta. E quando a gente fala de uma doença que é subnotificada, essa taxa de mortalidade e de crianças submetidas a essa síndrome é ainda maior, o que apavora um pouco, né? E aí, contextualizando o nosso caso da DIPSI com o principialismo, então, o principialismo, ele foi instituído lá atrás, pós Primeira Guerra Mundial, né, depois de todas aquelas questões haviam estudos em humanos completamente antiéticos. Então, um exemplo são com os negros que possuíam sífilis lá em Tuskegee, no Alabama, e que eles já havia o tratamento para sífilis e eles não receberam porque queriam estudar esses negros, injeção de célula de vírus da hepatite em crianças com atraso de desenvolvimento em Nova York. Então, depois de vários escândalos no meio ético e no meio de saúde, foi implementado esse relatório de Belmont e discutido esses 4 pilares do principialismo, que eu vou falar um pouquinho sobre eles. Então, a autonomia, que se refere ao fato de permitir que o indivíduo ele possa tomar decisões por ele mesmo e ter um agir livre das influências de outras pessoas. Não maleficência, que é o primo non nocere, né? Então, acima de tudo, não causar dano, não fazer mal. Então, diz respeito ao fato de não se prejudicar intencionalmente um outro indivíduo. Beneficência refere ao fato dos profissionais de saúde agirem sempre no sentido de beneficiar e atender o interesse do paciente. E justiça, que se refere à equidade dos recursos de saúde. Então, de que maneira esses recursos de saúde eles estão sendo distribuídos, que deve ser de forma equilibrada. Então, os princípios violados no nosso caso foram a autonomia, porque em nenhum momento a DIPSI, na verdade, ela não foi consultada sobre esses procedimentos que os médicos faziam nela, mas muito pior que isso, ela não foi consultada das reais condições de saúde dela. Então, ela, por exemplo, a mãe, acredito que desde pequenininha, né, você falar que a criança não consegue andar e botar a criança numa cadeira de roda, isso mexe com todo o sistema neurológico da criança, essa criança realmente não vai andar, e quando estava tudo bem com ela. Então, ela foi incapacitada de saber das reais condições de saúde dela. Isso feriu gravemente a autonomia de DIPSI. A não maleficência. Então, o fato só de você causar prejuízo nesses incansáveis exames, incansáveis prescrições, incansáveis medicamentos e procedimentos, até entubada, a DIPSI foi. Então, a gente já está ferindo o princípio de não maleficência, a gente já está causando dano. E beneficência, quando os médicos, o neurologista, ele tenta alertar o médico assistente de que a mãe da DIPSI poderia, sim, ter uma síndrome de Munchausen, uma síndrome psiquiátrica, o médico assistente que cuidava diretamente esse médico, né, o neurologista, ele tentou, né, agir em prol de beneficiar a criança, mas enquanto o médico assistente não deu ouvidos ao neurologista, ele passou por cima desse princípio e ele acabou deixando de agir em benefício de DIPSI. Então, com base nos estudos, nota-se que existe um padrão de comportamento que se repete nas pessoas portadoras da síndrome, assim como nas características dos casos observados. Então, é muito difícil o diagnóstico, justamente por conta daquilo, não ter entrevista suficiente com as pessoas que estão sob essa condição, de não ter estudos mais aprofundados nesse sentido. E, então, acho que mesmo da nossa prática, é importante que desde da escola médica mesmo, que desde quando a gente está estudando, que isso seja falado, que isso seja amplamente discutido, para lá na frente a gente estar mais apto, né, mais apto a identificar mesmo como conduzir uma situação dessa e como reconhecer. Então, enquanto estudantes de medicina, enquanto profissionais, que a gente tenha mais facilidade, porque, e não só de agir com preconceito, né, no sentido de achar que aquela mãe que está sempre frequentando o sistema de saúde é uma mãe poliqueixosa, que está sempre reclamando da mesma coisa, ou que está lá porque quer atenção, ou que está lá porque não tem nada para fazer em casa, eu não sei. Mas que a gente trate essa mãe, essa criança, de uma forma que realmente a gente tenha outros olhos, outros ouvidos
e outro cuidado. Então, a síndrome ela necessita ser melhor discutida nas ementas das escolas médicas, de forma que o graduando ele possa aprofundar o conhecimento no tema, tornando-se apto a suspeitar de tal patologia. Então, ela é dificilmente diagnosticada, como eu já falei. A gente tendo esse olhar mais atento, a gente vai evitar que essa criança ela seja submetida a procedimentos desnecessários, a gente vai evitar problemas futuros, porque essas crianças elas acabam desenvolvendo alterações neurológicas futuramente, além da gente controlar esse custo do sistema de saúde, né? Porque a gente sabe que uma mãe que traz essa demanda e esse tanto de procedimento acaba elevando o custo do sistema de saúde. E aqui estão as nossas referências. Deixa eu fechar aqui e voltar para a tela. Queria agradecer a todos que nos ouviram, ao doutor Roberto, doutora Elizabeth, obrigada. A todos da sala. Bom, eu sou coruja, né? Fico orgulhosa desses meus alunos, né? Fizeram uma pesquisa aprofundada e, enfim, só alegria. Parabéns, meninos, vocês foram muito bem. Oi, Gabriele, desculpa perguntar, ainda não te compartilhou, não. Ah, tá. Espera aí. Deixa eu ver. E é um orgulho esse projeto. Foi? Foi, pode continuar, desculpa, doutor. Foi um projeto que a gente criou, né, no GT de Ligas da SOPERJ, exatamente para estimular o interesse pela pesquisa científica, né? E aí a gente aproveita a oportunidade para trazer alguma das nossas celebridades para discutir o tema. E hoje a nossa celebridade é o Dr. Roberto Santoro. A palavra é toda sua. Olha, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a minha querida amiga Elizabeth Parente pelo gentilíssimo convite. Elizabeth é uma pessoa maravilhosa, uma excelente professora, uma pediatra de primeira qualidade, e eu estou muito honrado de estar aqui participando desse evento. E gostaria de parabenizar Camila, Gabriele e Gustavo em ordem alfabética, né? Para a gente não dar preferência a ninguém, vocês fizeram uma apresentação excelente, todo o grupo está de parabéns pelo trabalho. Mas eu vou começar provocando uma polêmica. Eu acho que esse diagnóstico não deveria existir. É um erro existir esse diagnóstico psiquiátrico. Aí todo mundo vai ficar chocado, e aí eu vou explicar por que eu acho que esse diagnóstico não deveria existir e o que eu proponho no lugar disso. Aliás, não sou eu que proponho, essa proposta já existe. O que acontece, né? A gente vai retornar um pouquinho para essa história de como esse diagnóstico foi construído. Em 1951, um médico britânico chamado Richard Asher descreveu um quadro que já era conhecido na prática médica de muito tempo. Você tem referências muito antigas de pacientes com um quadro semelhante, autores como Charcot, outros autores já tinham falado de pacientes assim. Ele descreveu um quadro de pacientes que iam buscar ajuda médica, em geral tinha uma história longuíssima de intervenções médicas e procedimentos e busca de hospitais, peregrinação por diversos hospitais, muitas vezes submetidos a procedimentos invasivos, inclusive com risco de vida, procedimentos deformantes, e que eles contavam histórias mirabolantes que se viam que não eram verdadeiras, eram histórias inventadas e que parecia que faziam tudo isso para receber a atenção da equipe médica, para estar nesse lugar de doente, para serem internados, para serem submetidos a tratamentos, pacientes adultos. E ele sugeriu que se chamasse esse quadro, ele via também nesses quadros, né, a diferença da simulação, que o paciente não tinha nenhuma vantagem explícita com essa maneira de se conduzir. Pelo contrário, eles sofriam riscos, muitos riscos, às vezes deformidades por procedimentos cirúrgicos, amputações mesmo. Alguns pacientes foram amputados sem necessidade, e esses pacientes faziam isso por alguma necessidade que eles tinham psicológica de fazer isso. Talvez a necessidade da atenção dos médicos e tal. E ele resolveu, então, cunhar um nome para esse quadro, chamando de síndrome de Münchhausen, né? Esse nome vem de onde?
Aí eu vou contar um pouquinho da história muito brevemente. Existia, no final da segunda metade do século XVIII, um militar alemão, que era o barão de Münchhausen, que ele combateu os turcos pelo exército russo. E ele, depois de se aposentar, ele contava histórias da vida militar dele, eram histórias muito fantasiosas e mentirosas, né? E ele contava com absoluta convicção. Um sujeito ouviu essas histórias, um sujeito chamado Rudolf Rasper, e começou a publicar algumas dessas histórias em periódicos na Alemanha. Até que ele fez um roubou lá uma biblioteca, e ele teve que fugir para a Inglaterra. Chegando na Inglaterra, ele resolveu fazer um livro, que ele chamou das Aventuras do Barão de Münchhausen. E nesse livro ele contava essas histórias mirabolantes do barão, né? Eu cheguei a adiantar para vocês uma história. O barão vinha numa noite nevada, tudo coberto pela neve, e ele está com o cavalo dele, amarra o cavalo numa vara que sai da neve de metal, assim, e quando ele acorda de manhã, ele já não vê mais o cavalo, porque a neve tinha degelado, tinha descongelado, e, na verdade, ele tinha amarrado o cavalo no alto de uma torre de uma igreja. E o cavalo estava lá no alto, pendurado na torre da igreja, e ele aqui embaixo, porque o gelo tinha baixado, né? Eram histórias assim. Uma outra história famosa, ele entrou num pântano com o cavalo atolou na areia movediça, e ele levantou ele mesmo e o cavalo pelo cabelo, né? E conseguiu sair, né? Então, esse tipo de história ele contava. Ele resolveu usar esse nome porque esses pacientes, às vezes, contavam histórias fantásticas, histórias muito pouco críveis, né? Alguns não, alguns procuravam se fundamentar. E era muito comum que esses pacientes tivessem algum treinamento na área de saúde, ou alguma experiência na área de saúde. Aí, passados muitos anos, em 1977, um outro médico britânico, pediatra, chamado Roy Meadow, ele resolveu estender esse conceito, a meu ver, de uma maneira equivocada, embora os quadros sejam equivalentes, criando uma ideia da síndrome de Münchhausen por procuração, que seriam casos de mães, ele descreve os casos de mães que simulavam doenças nos seus filhos e que você não conseguia encontrar um interesse, por exemplo, financeiro por trás daquilo, né? O próprio fato dessas mães levarem seus filhos para atenção médica parecia que era a motivação para que elas fizessem isso. Esse diagnóstico, né, depois de um certo tempo, as classificações psiquiátricas elas vão mudando, né? E as novas classificações, hoje em dia você tem a 5ª edição da classificação norte-americana, DSM-5, e você tem a CID-11, o capítulo de transtornos mentais de CID-11. Eles foram tentando juntar as classificações, e essas duas classificações hoje são muito parecidas, muito semelhantes. Uma das coisas que eles fizeram para uniformizar a nomenclatura é evitar epônimos, né? Evitar síndromes com nomes de pessoas. Então, eles transformaram esse diagnóstico no que eles chamam hoje de transtorno factício imposto a outro. Você teria 2 tipos do que eles chamam de transtorno factício. O transtorno factício sensu estrito, que seria dos adultos, o adulto que, então, busca atenção médica, né, e simula doenças para receber cuidados, para ser operado, para sofrer procedimentos invasivos, e o outro lado, o transtorno factício imposto a outro, as pessoas que pegam as pessoas sob a sua guarda, né, sob a sua guarda, e, em geral, na maior parte dos casos, mães com seus filhos, e simulam doenças nos filhos para receber atenção médica. Qual é o problema desse diagnóstico? O problema desse diagnóstico é que todo mundo acredita que nós estamos fazendo o diagnóstico de um transtorno mental, já que está na classificação psiquiátrica, né, já que é um nome que está dentro da classificação psiquiátrica, então você acha que você está diagnosticando um transtorno mental como você diagnosticaria uma depressão, esquizofrenia, transtorno de pânico, etc, etc. Isso é falso. O que gera esse problema, né? Primeiro, a maneira como esse conceito foi evoluindo, né? E depois, as classificações psiquiátricas, é importante a gente entender por que você tem essas classificações hoje com critérios diagnósticos. Não sei se vocês sabem como é que operam as classificações psiquiátricas. As classificações todas operam com critérios diagnósticos. É assim, o paciente apresenta pelo menos 5 dos seguintes 10 sinais e sintomas por um período de 6 meses. Aí você tem que ver se a pessoa se encaixa ou não naquele quadro. Por que é assim? É porque o diagnóstico psiquiátrico é essencialmente clínico. É o que você está vendo na clínica, é o que você colhe na história e o que você vê no exame psíquico do paciente. Você não tem exames complementares para fundamentar a maior parte dos diagnósticos psiquiátricos. O que faz com que
se você não tem critérios diagnósticos fechados, a concordância entre os examinadores tem uma discrepância absurda. Você não tem concordância entre os examinadores, porque os examinadores vão usar critérios diferentes. E o segundo problema que acontece, né, de ser um diagnóstico clínico é que você pode criar categorias diagnósticas. E é por isso que as classificações vão mudando. Então, você pode inventar uma categoria diagnóstica. Você pode dizer assim, por exemplo, vou inventar uma agora. Transtorno de estouro do limite do cartão de crédito. Por pelo menos 6 meses, etc, etc. Você cria os critérios diagnósticos, você dá o diagnóstico psiquiátrico. Então, na verdade, esse diagnóstico psiquiátrico não deveria existir. O que nós temos, a Associação Norte-Americana de Pediatria, Associação Americana de Pediatria, não usa essa terminologia. Eles falam de doença fabricada pelo cuidador na criança. É muito mais preciso isso. Porque, na verdade, nós estamos falando de uma forma de maus tratos e violência contra a criança. Nós não estamos falando de um transtorno mental. Claro, a pessoa que faz isso pode ser portadora de uma série de condições mentais, de uma série de problemas mentais. Mas isso não é a coisa mais importante. Vocês querem ver uma coisa interessante da gente pensar? Quando você recebe uma criança que é vítima de abuso sexual, você se preocupa com o diagnóstico psiquiátrico do abusador? Não. Você até pode se preocupar com isso no segundo momento. O que você se preocupa primeiro é defender a criança, é proteger a criança. Então, qual é o problema desse diagnóstico? É que as pessoas ficam achando que você precisa fazer uma entrevista psiquiátrica para diagnosticar se o problema existe ou não. Essa condição não é diagnosticável por entrevista psiquiátrica. Essa condição é diagnosticável pelo acompanhamento médico e a observação estrita do caso. E aí tem várias coisas que você começa a desconfiar. Não é o diagnóstico de exclusão também, né? Relatos muito complexos, com buscas de vários serviços de saúde, pessoas que falam em detalhes com termos médicos, pessoas que pessoas que pedem insistentemente procedimentos invasivos para a criança, né? Um exemplo, né? Uma mãe, eu vou falar de alguns casos assim por alto, não posso entrar em detalhes, uma mãe que insistia que a filha fosse submetida a gastrostomia e colostomia sem necessidade, e que faz o pedido sem nenhuma emoção. Quando você dá uma notícia no hospital pediátrico de que uma criança vai ter que ser submetida a um desses procedimentos, as mães normais, né, as mães que não têm um problema, né, que não são abusadoras da criança, as mães ficam mal, ficam preocupadas, às vezes se recusam a fazer o procedimento porque não querem submeter a criança àquela situação dolorosa, né? Essas mães com esse quadro, elas não fazem isso, elas falam isso da maneira mais indiferente e insistem em fazer o procedimento. Então você começa a ver histórias inconsistentes, múltiplas queixas em vários sistemas, né? Histórias de percorrer vários serviços de saúde. Como é que você, então, começa a avaliar esse caso? Você tem que avaliar detalhadamente as condições da criança, você tem que levantar a suspeita, você tem que entrar em contato com outros serviços de saúde para ver realmente o que foi feito nesses serviços, e aí você levanta a suspeita dessa forma de abuso, né, e de maus tratos, que nós não sabemos muito. Como vocês lembraram, a maior parte dos casos, da literatura que a gente tem, é de relatos de casos. Então, nós não sabemos, de fato, qual é a prevalência, qual é a frequência desse problema, né? Nós sabemos que é relativamente frequente, mas nós não sabemos qual é a frequência desse problema. E os dados todos que a gente tem são principalmente de relatos de casos. Mas algumas coisas a gente sabe. A gente sabe, por exemplo, que as crianças que são submetidas a essa forma de abuso, de maus tratos, elas estão correndo risco de vida, porque não há limite para o perpetrador fazer violência contra a criança. Existem relatos de injeção de material fecal em veias das crianças, né? Não há limite para o que essas pessoas podem fazer. E existe uma estatística de alguns casos que foram acompanhados, que quando você revela o caso e há uma intervenção da justiça, se a mãe não é afastada, ou se a criança volta para o domicílio com a mãe abusadora, eu falo mãe por quê? Porque 95% dos casos é a mãe que é a perpetradora, e um número pequeno madrastas, né? Menor. A maior parte é a mãe biológica mesmo, é a mãe que cuida da criança, que tem esse comportamento abusivo. Se as crianças são devolvidas para a mãe, 20% dessas crianças morrem. As mães matam as crianças. Quando você vai pesquisar a história dessas mães,
você vai ver que tem histórias de crianças com morte súbita, outros irmãos, porque o que a gente sabe da condução dos casos, né, é que muitas vezes quando essa mãe perde a condição de maltratar aquela criança, porque a criança morre, por exemplo, ou porque ela perde a guarda, ela vai escolher um outro filho para seguir o mesmo caminho. Eu tinha um caso de uma madrasta que fez isso com o filho dela, e quando o enteado foi retirado dela da justiça, ela procurou uma outra criança, e já tinha uma história de uma criança que tinha morrido em circunstâncias suspeitas. Ela trazia, essa história é uma história até interessante, ela tinha um caderno em que ela tinha colado todos os exames e todos os tipos de laudos que os médicos tinham feito sobre o caso, e olha o detalhe, ela tinha conseguido um caderno que era um roteiro de uma novela da Globo, e ela colava em cima do roteiro da novela da Globo. Quer dizer, ela estava construindo a própria novela dela, em que ela era a atriz principal, recebendo a atenção dos médicos. Há uma outra coisa de extrema perversidade nesse comportamento que muitas vezes a gente não se dá conta. Essas mães são reconhecidas muitas vezes pelos pares ou até pela equipe de saúde como mães exemplares, porque elas estão sempre presentes para os filhos, elas estão querendo ir atrás de coisas para fazer para os filhos, etc. e tal, mas elas, na verdade, induzem a equipe de saúde a ser também abusivas com as crianças. Elas fazem com que a equipe de saúde faça um abuso físico das crianças. Olha que coisa horrível, né? Então, os profissionais que não estão atentos submetem as crianças a procedimentos invasivos, submetem as crianças a cirurgias desnecessárias, a uma série de abusos. Nós não podemos esquecer também a violência psicológica que está implícita nessa história, porque essas mães, além da violência direta que elas cometem contra a criança, há também a violência de que elas privam as crianças das experiências que constroem uma infância normal e que constroem um ser humano que pode se desenvolver plenamente. Elas retiram as crianças da convivência, elas retiram as crianças de atividades normais como brincar ao ar livre, participar de interações sociais. Elas usam as crianças como objetos para atender essas necessidades delas. Muitas vezes, apesar de que as classificações CID-11 e DSM falam que as mães não tenham, para diferenciar de simulação, não há ganho, essas mães têm muitos ganhos além do ganho psicológico. Conseguem pensões, doações, né? Isenção do trabalho, atenção da família. Muitos ganhos elas obtêm para além disso. E usam a criança como objetos para receber todas essas coisas. A atenção das famílias, a atenção da equipe médica, o prazer secreto de estar enganando os médicos, né? O que chama a atenção nesses casos é a absoluta indiferença em relação à criança. As crianças se tornam objetos nesse ritual sádico a que essas mães se dedicam. É interessante, existem alguns casos que essas mães foram filmadas e se mostrou que muitas vezes essas mães criam uma personagem para se apresentar para a equipe de saúde, simpáticas, dedicadas, cuidadosas e tal, e que quando a equipe de saúde não está presente, elas tratam as filhas da pior maneira possível, elas são extremamente violentas com as crianças. Quando essas crianças dão sorte e sobrevivem algum tempo, às vezes crianças mais velhas e adolescentes, isso tudo que eu estou falando é da literatura, mas é também de experiências próprias, né? Elas acabam se tornando tão vitimadas que elas fazem uma espécie de conluio com o abusador. Elas participam daquele tipo de encenação, porque elas acabam acreditando que sim, elas são doentes, né? E elas acabam sendo manipuladas de todas as formas. Então, esses casos, eu acho que a denominação mais correta seria realmente a denominação da Academia Americana de Pediatria, né? Esses casos deveriam ser chamados doenças fabricadas por cuidadores em crianças. Esse nome é muito mais apropriado do que esses outros nomes de síndrome de Munchausen por procuração, etc, etc. Porque o que acontece, né? Quando se suspeita de síndrome de Munchausen por procuração, duas crenças equivocadas vêm em primeiro lugar. Primeiro, que quem vai fazer o diagnóstico é o psiquiatra. Vai fazer uma entrevista com a mãe e vai descobrir esse determinado transtorno mental, né? Isso é um problema. Segundo, essa mãe tem uma patologia, um transtorno mental que se a gente tratar, está tudo bem. É uma crença equivocada essa. O que a gente sabe da literatura
é que nesses casos graves, quando chegam a esses extremos, essas pessoas não querem se tratar, porque elas mentem propositadamente, elas fazem tudo de propósito, elas sabem o que elas estão fazendo. E aquilo é o que a gente usa na terminologia psi, aquilo é egocintônico, elas não têm conflito, elas não têm sofrimento. Uma pessoa que tem uma crise de ansiedade sofre com a crise de ansiedade. Uma pessoa que se sente culpada sofre com o sentimento de culpa. Essas pessoas não têm isso. Então, elas não têm motivação para buscar ajuda. É muito comum, nesses casos, você receber que a mãe foi a vários profissionais de saúde que, dessa maneira equivocada, encaminharam para tratamentos psiquiátricos. E, claro, que as mães não vão, evidentemente. Então, esse não é um problema psiquiátrico sensu estrito. E se a gente for ver, né, o que está por trás desses quadros? São o que a gente chama de patologias de personalidade, transtornos de personalidade. Existem dois tipos de problema na área da saúde mental. E se a gente guardar essa diferenciação, isso vai nos ajudar na vida. São problemas que você pode ter e problemas que você é. Problemas que você pode ter são os problemas como ansiedade, depressão, né, os problemas psiquiátricos sensu estrito. Problemas que você é são personalidades anormais. Vão desde o transtorno borderline de personalidade, transtorno dependente, transtorno de personalidade antissocial. São maneiras patológicas de ser, de se conduzir. Esses casos, né, você até pode ter tratamento com psicoterapia, mas muitas dessas pessoas não buscam tratamento, não querem se tratar, porque para elas não têm sofrimento com o problema, né? Então, a gente não tem que acreditar que esse diagnóstico, a gente até pode usar o diagnóstico se a gente sabe o que a gente está fazendo, que esse diagnóstico é o diagnóstico de um transtorno mental. Não é. Apesar de estar na classificação psiquiátrica, eu acho que é um erro. Esse diagnóstico teria que sair da classificação psiquiátrica e deveria estar junto com outras categorias de abuso e maus tratos de crianças e adolescentes. Por quê? Aí eu vou falar o óbvio. A primeira coisa que você tem que fazer é garantir a segurança da criança ou do adolescente e fazer com que essa criança e esse adolescente não continuem sendo submetidos a maus tratos. Essa é a primeira coisa que a gente tem que fazer. Então, e agora deixa eu dizer uma outra coisa importante. Há um diagnóstico diferencial que a gente tem que fazer de casos mais brandos e que não chegam a ser esse problema, de mães muito ansiosas ou mães que de fato acreditam que a criança tem uma doença e ficam procurando os médicos por conta dessa angústia que elas têm. Não é a mesma coisa. São quadros totalmente diferentes. Nós estamos falando agora aqui desse quadro típico que a gente está descrevendo, que vocês descreveram no trabalho de vocês, né? De mães que conscientemente... esse diagnóstico é estendido para adultos também, cuidadores de pessoas idosas, existem outras condições. Mas a maior parte dos casos descritos, 95% dos casos, acontece por mães com seus filhos. O diagnóstico, quando você pega assim de uma maneira geral esses quadros, em geral você diagnostica isso a criança com 1 ano e meio, 2 anos, até 3 anos. Mas você tem também casos em que você diagnostica um pouco mais à frente. Uma preocupação que a gente sempre tem que ter é pesquisar se essa mãe tem... Qual é a história familiar dessa pessoa. E a gente vai se surpreender que em muitos desses casos descritos na literatura, você tem mortes suspeitas de crianças que aconteceram anteriormente. Outros filhos morreram de maneira suspeita. Eu vi muitas vezes acontecer essa situação se repetir. A pessoa perde a guarda daquela criança e ela vai pegar um outro filho ou uma outra criança para repetir o comportamento. Então, nós, os médicos, nós não vamos resolver esse problema. O que nós podemos fazer é nos articular com a justiça, não é, com as varas de proteção, a vara de infância e adolescência, para articular uma proteção mais extensa dessa criança e desse adolescente. Não somos nós que fazemos isso. E nem fazemos investigação policial também, né? Então, a gente encaminha suspeitos. Nós somos obrigados a encaminhar suspeita, porque são casos de maus tratos, né? Então, é importante que a gente faça esse encaminhamento e que a gente tenha consciência do que a gente está tratando, né? Não é um quadro psiquiátrico, não é uma doença mental sensu estrito, não é uma pessoa delirante que está fazendo alguma coisa porque está tomada pelo delírio. A pessoa sabe o que está fazendo e faz aquilo propositadamente com a intenção de enganar, de mentir, né? E de submeter a criança a esses rituais, né?
para que ela tenha essas vantagens, que é a vantagem de receber atenção médica, de ser vista como mártir, de a vida da família girar em torno da pessoa. Isso tem que ficar muito claro, né? E eu acho que essa questão do diagnóstico é uma questão muito importante, porque se a gente não tem essa clareza, a gente se equivoca na condução do caso. A gente vê duas coisas aí que a gente tem que tomar cuidado, né? Essas situações, elas despertam sentimentos muito intensos na equipe de saúde, sentimentos opostos. E, às vezes, elas podem polarizar a equipe de saúde, porque muitas vezes essas pessoas são extremamente manipuladoras e elas dividem a equipe de saúde, colocam uns contra os outros, né? Despertam tanto o lado de você pensar, mas mãe é mãe. Não tem maior mentira. Existem certas frases populares que guardam muita sabedoria, mas existem algumas que são absolutamente idiotas. Essa é uma, mãe é mãe. Essa frase é completamente idiota. Não é verdade, pai também não é pai. Nem todo pai... Aí você tem que definir o que você quer dizer com mãe é mãe ou com pai é pai. Você quer dizer que o pai biológico colocou o filho no mundo, tá bem. Mas você quer dizer a conduta paterna, tem muitos pais que não se qualificam, que não têm uma conduta paterna adequada. Da mesma forma, há muitas mães que não cuidam das suas crianças, né? Então, isso é uma perversão do cuidado materno. Esse problema é uma espécie de perversão do cuidado materno. Quais são as reações opostas e inadequadas? Uma parte da equipe pode ficar mobilizada, entre aspas, para defender a mãe, né? Sentir que a mãe é uma mãe abnegada e que as pessoas estão levantando falsas suspeitas, e mãe é mãe, será que a criança não fica melhor com a mãe, etc, etc? Porque toda criança fica melhor com a mãe, esse tipo de coisa que não é verdade. Por outro lado, isso pode gerar muito ódio na equipe, porque mobiliza, né, a nossa vontade de proteger as crianças, né? Mobiliza as nossas emoções mais profundas, né, diante do desamparo infantil. E a gente tem que agir de forma objetiva. Então, a gente não pode se deixar também ser levado por um comportamento de ódio, né? E a forma objetiva, a primeira coisa que a gente tem que colocar em mente, quando tratando desses casos, é proteger a criança. Isso está em primeiro lugar. Você pode até, posteriormente, oferecer algum tipo de ajuda psicoterapêutica, algum tipo de ajuda para o perpetrador. Mas isso não vem no primeiro lugar. Em primeiro lugar, vem a proteção da criança. Isso é fundamental a gente saber. Eu já vi trabalhos publicados em revistas psicanalíticas absolutamente inadequados também. Vou citar dois. Um publicado aqui no Brasil, dizendo que pessoas que não conhecem os casos, que não trabalham em hospital pediátrico e só lidam com o caso na teoria, dizendo que a equipe de saúde cria uma opressão sobre a mulher, querendo que a mulher tenha um determinado modelo de mãe, né? Que é uma opressão machista sobre as mulheres, porque é uma imposição do que seria o modelo de mãe para essas mães, e que esse diagnóstico seria, na verdade, uma das manifestações do machismo estrutural, né? Eu já vi as pessoas defendendo isso. Outras pessoas dizendo que esse diagnóstico não existe e que foi criado para a opressão feminina, porque quer gerar uma regra de como as mães têm que se conduzir. Pessoas que escreveram isso, está óbvio, né? E no trabalho isso está explícito, não viram um caso como esse, né? Não conhecem esse tipo de situação. Essas situações não são situações. Isso até pode existir. Você pode até ter manipulações, essas coisas podem existir. Pressões da sociedade sobre a mulher. A gente sabe que a nossa sociedade existe machismo, existe misoginia. A gente sabe que isso tudo existe. Não é o caso, né? Não se trata de você querer prescrever a maneira como a mãe tem que se conduzir com a criança. Se trata de uma situação objetiva de maus tratos. E, no caso, então, nós temos obrigação de defender a criança. Eu vi um artigo na literatura internacional, que foi foi uma resenha de um livro que defendia essa ideia, que esse diagnóstico tinha sido criado dentro de um esquema de opressão feminina, um absurdo completo por quem não viu esses casos, né? E o segundo foi um artigo feito aqui no Brasil, confundindo, né, essa história de que, de fato, esses casos despertam o que a gente chama, né, de reação contratransferencial, provoca uma reação emocional no profissional de saúde, que às vezes pode ser inadequada, né, na maneira como se manifesta, na extensão, na profundidade, confundindo isso com o problema em si. O problema em si não é esse. O problema em si é a situação de abuso que coloca a criança em risco de vida. Então, a gente tem que ter clareza em relação a isso. Casos, a gente vê isso no serviço de saúde mental, né?
nos serviços hospitalares que trabalham, vários casos que eu acompanhei desse transtorno, né, desse problema. A gente pode usar transtorno em sentido amplo, né, não no sentido diagnóstico de doença mental. Vários casos desses que eu acompanhei, as pessoas, os perpetradores, as mães que cometem esse tipo de abuso, ou têm horror dos profissionais de saúde mental e não querem que os profissionais se aproximem, às vezes fazendo com que as crianças reajam à aproximação do profissional, porque eles ficam com medo de que o profissional de saúde mental, de alguma maneira, vai denunciar o que está acontecendo. A segunda coisa que eu vejo é solicitação para que os profissionais psiquiatras mediquem as crianças. Um dos sintomas mais comuns é a mãe da medicação que não está prescrita para manter a criança sedada e sonolenta. Nós tivemos um caso recente no hospital que eu trabalho, de uma criança que teve um rebaixamento do nível de consciência, ficou sonolenta um tempão. Nós fizemos a investigação completa, não vou entrar em detalhes, e vimos que o caso era esse. Quando pedimos o afastamento da mãe, no dia seguinte a criança estava desperta. Quer dizer, ela estava administrando medicação para a criança. E poderia chegar a matar a criança, porque ela percebeu que havia uma movimentação da equipe, no sentido de perceber o que estava acontecendo, entrar em contato com outros serviços, etc. e tal. Então, ela começou a dobrar o jogo, começou a apostar em criar sintomas mais graves na filha, para que a criança ficasse pior, né? Começou a dizer que a filha estava piorando, né? Fazendo parte dessa manipulação. E tentou, em último caso, uma transferência para um outro hospital. Mas o caso já estava encaminhado para a justiça, né? E a gente conseguiu. Então, esse caso ainda está acontecendo. Eu não posso entrar em detalhes por uma questão de sigilo, né? Mas a gente tem vários casos, eu já atendi muitos casos no hospital em que eu trabalho, com condições como essa. Cuidado a gente tem que ter também para que a gente não hiperdiagnostique, a gente não comece a achar que tudo que é caso, uma mãe muito queixosa, uma mãe ansiosa que fica insistindo para fazer um procedimento, que isso já é um quadro do problema. A gente tem que estar muito atento e entender que você faz o diagnóstico, não de um transtorno mental, mas dessa forma de abuso, na evolução do caso, na observação de perto, na coleção de coisas estranhas, problemas que não respondem à medicação, relatos inconsistentes, história de o que o pessoal chama de doctor shopping, né? Passar por vários médicos e várias equipes diferentes, histórias contraditórias, que a gente tem que apurar, a gente tem que conversar com outros profissionais de saúde que atenderam a criança, né? E a gente tem que estar atento para fazer esses diagnósticos, observar de perto o comportamento das mães e das crianças, estar atento para observar isso. O que causa esse tipo de problema, né? A gente tem poucos estudos sobre a psicologia dos perpetradores, né? Porque essas pessoas não buscam tratamento, como eu falei para vocês. Então, que a gente tem observação de caso. Algumas coisas chamam a atenção. Primeiro, a extrema frieza dessas pessoas em relação à criança. Elas podem até ter uma teatralidade de cuidado da criança, fazer uma cena de que elas são boas mães. Mas elas são extremamente frias e não se abalam quando você levanta a hipótese de um procedimento invasivo doloroso ou levanta a hipótese, por exemplo, de uma cirurgia. A maior parte das pessoas fica incomodada se seu filho é submetido até a uma vacina, né? Você faz porque tem que fazer, mas você se sente mal de ver seu filho sofrendo. Essas pessoas não têm esse tipo de sentimento. Isso é uma coisa que a gente observa. Uma outra coisa que a gente observa, a maior parte dessas pessoas tiveram contato com serviços de saúde ou trabalharam na área de saúde. Então, elas muitas vezes dominam um jargão técnico e vêm com pedidos muito específicos, assim. Procuram, muitas vezes, se mostrar agradáveis para a equipe de saúde. Mas, se você contesta elas podem ficar muito, muito agressivas. Você percebe também as histórias inconsistentes com diferentes profissionais. Contam histórias para uma, história para outra, etc. e tal. Muitas dessas histórias usadas para manipular o profissional. Há alguns profissionais que caem nas histórias e é muito comum você ter conflitos dentro da equipe, uns profissionais contra os outros. Há alguns, pelo contrário, aqueles mais sensíveis, que percebem que tem alguma coisa errada desde o início. Existem muitos profissionais que têm essa sensibilidade e percebem que tem alguma coisa errada nesse caso. São esses profissionais, muitas vezes, que encaminham para os profissionais de saúde mental sem sucesso, porque as mães não vão procurar o profissional de saúde mental. A não ser que seja um psiquiatra para dar remédio para a criança. Isso eu já vi acontecer. Fazendo vários relatos de
sintomas psiquiátricos que você não consegue evidenciar na clínica, não consegue evidenciar no exame da criança e não consegue evidenciar também na observação que você faz da criança. Gente, eu acho que eu falei demais. Falou mais nada. Foi muito bom. Foi Pra mim, ótimo. sabia que ia ser demais isso aqui. E eu queria que vocês ficassem livres para fazer perguntas, né? É claro que esse tema é um tema extenso, tem muita coisa que a gente poderia ficar falando, né? Isso, mas é fundamental que o profissional de saúde esteja atento, né, para reconhecer esse tipo de problema, porque essa forma de abuso infantil, mais uma vez eu digo para vocês, as estatísticas não são confiáveis, né? Mas alguns trabalhos procuraram apurar, falam de 9 a 10% de mortalidade das crianças que são submetidas a essa forma de abuso. E quando você tem os casos em que o caso é levado à justiça e a justiça coloca a criança de volta com a mãe, 20% das crianças morrem. Nossa, mãe. Então, é grave, a situação é grave, mesmo que as mães não façam nenhum tipo de manobra invasiva para causar sintomas, mesmo que sejam relatos que são falsos, mesmo assim as crianças estão correndo risco de vida e a gente tem que estar atento. Perfeito. Maravilhoso. Sempre, Dr. Roberto Fonseca, desculpe, Santoro, trazendo um outro olhar, né, para a gente pensar. Acho que muito importante a gente refletir sobre essas coisas que ele colocou aqui. E eu vou abrir para perguntas. A Cíntia já está com a mãozinha levantada há um tempão. Eu vou passar para ela. Cíntia? Oi, obrigada, Beth. Roberto, eu tenho uma questão que eu acho que acaba sendo até uma deficiência nossa na nossa formação como médico, que é a entender como e através de que instituição, de que meio que a gente vai fazer a sinalização desse tipo de abuso. Porque quando a gente reconhece a existência de um abuso, né, de maus tratos a essa criança, e a gente pensa, nossa, precisamos fazer algo, não só para proteger essa criança, para afastá-la desse perpetrador, mas como conduta além do âmbito médico, né? Jurídica. Quem é a instituição que eu vou buscar e sinalizar o que está acontecendo? Ótima pergunta. Existem duas instituições que a gente pode fazer a notificação de abusos, que são os conselhos tutelares e as varas de infância. Eu sugiro que seja notificada direto à vara de infância, porque os procedimentos dos conselhos tutelares muitas vezes são muito lentos, né? E eu digo mais, que tem que haver um contato pessoal com as pessoas que trabalham na vara de infância para fazer com que as pessoas da vara de infância entendam a gravidade e a urgência de providências no caso. Porque se você não faz esse contato, as pessoas não entendem. Eu fui agora recentemente no Congresso Brasileiro de Pediatria em Natal, eu estive conversando com uma pediatra psicanalista que trabalha com casos de violência contra criança e adolescente, né? Que é a Lucy Pfeiffer. Ela escreveu o artigo, que está o capítulo desse transtorno que está no Tratado de Pediatria da SBP, né? E nós conversamos muito, ela me disse que ela hoje não usa esse diagnóstico com a justiça, porque ela já usou outras vezes. E o que acontece? Os advogados do perpetrador dizem o seguinte: é um transtorno mental, então tem que encaminhar o perpetrador para tratamento, acolher a família, apoiar a família e devolver a criança para a família. E os juízes caem nisso, por desconhecimento. Então, ela hoje não dá mais esse diagnóstico. E ela diz que ela foi chamada para conversar com o juiz, né, numa audiência, e ele perguntou para ela qual é o diagnóstico que a senhora dá. Ela falou crueldade. Ela usou esse diagnóstico porque ela sabia que se ela começasse a falar de diagnóstico psiquiátrico, ia vir essa história, né? Não, então, coitadinho do perpetrador. É a mesma coisa que acontece em outras formas de abuso, né? Quem é que falaria, em primeiro lugar, em tratar um padrasto ou um pai que abusa sexualmente de uma filha ou de um filho? Quem é que falaria de tratar, em primeiro lugar,
de uma mãe que bate na criança até quebrar os ossos da criança. Ninguém falaria nisso. Você até pode falar nisso depois, né? Depois você pode pensar que essas pessoas precisam de uma acolhida, sim, tá bom. Mas na hora o que você tem que fazer é proteger a criança. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? Eu sugiro que se faça um contato direto. Se a pessoa trabalha num hospital pediátrico, que a equipe de saúde se reúna. Às vezes os assistentes sociais eles têm mais facilidade de fazer esses contatos, mas a própria direção da unidade entrar em contato com a vara de infância, notificar o caso, a suspeita. Você não precisa ter provas policiais, mas você tendo evidências suficientes já dá para você encaminhar. E é importante que a equipe converse com os profissionais que trabalham, né, nessas varas de infância para mostrar a gravidade e a urgência das providências a serem tomadas. Perfeito. Eu depois queria comentar sobre isso um pouquinho, mas eu vou passar para a Estela, que já está com a mãozinha levantada há um tempão, depois eu vou fazer um comentário sobre isso. Bom, boa noite. Eu queria pedir desculpas que eu entrei atrasada e entrei com a imagem, não sabia, e fiquei lá no meio dos palestrantes. Queria parabenizar, né, os palestrantes e me identificar com o Roberto. Eu sou psicóloga, sou da SPRJ, né? Sou colega dele, psicanalista da SPRJ, e estudo, né, esse transtorno há muitos anos e acho, né, que realmente ele tem que ser mais levado às universidades. Eu tive a oportunidade de fazer algumas palestras no Pedro Ernesto, a convite da Maria do Carmo, e tive a oportunidade de atender um caso na vara de família, porque eu fui psicóloga do Tribunal de Justiça. Então, me chegou um caso do transtorno, né, através de uma separação em que o pai dizia que a mãe fazia alienação parental, porque a criança estava sempre doente para ir no dia do convívio com o pai, né? Naquele período de convívio com o pai. E depois de um acompanhamento que nós fizemos, né? Eu, como psicóloga, e o serviço social, chegamos à conclusão que era um transtorno, que se tratava de um transtorno factício por procuração, né? Ou agora eu aprendi com o Roberto, eu até anotei aqui, Roberto, é uma doença fabricada, né, pelo cuidador na criança, e Sim. A criança, inclusive, tinha 8 anos e não tinha conseguido ser alfabetizada, porque vivia hospitalizada, vivia doente, né? Então, quando nós chegamos a uma conclusão de que poderia ser esse transtorno e fizemos, né, o comunicado para o juiz, essa mãe sumiu com a criança e nunca mais nós tivemos notícia. Ela não foi mais encontrada, nem ela, nem a criança. Então, é um risco realmente, né? E eu acho que a gente tem que alertar os profissionais de saúde sobre essa situação, que é muito grave. Sério. E eu fico pensando, né, nós estamos falando de crianças, e os bebês? Sim. Né? E os bebês? Sim. Eu acho que é um cuidado mais redobrado, né? Uma observação atenta a esses bebês que vão constantemente, né, ao hospital, né, internam constantemente, e os exames adulterados, né, que a gente sabe, né, que acontecem, porque é incrível, né? O que esses cuidadores fazem é da ordem do incrível, do fantástico. Né? É inacreditável, né? Estela, é um prazer você estar aqui com a gente, viu, trazendo a sua experiência. Muito obrigado pela sua contribuição. É isso mesmo, o que são capazes de fazer é de uma imaginação, de uma criatividade para fazer mal às crianças absurda. Não, né? olha, furar o dedo e pingar sangue no olho da criança para dizer que a criança está com uma hemorragia ocular e que precisa de fazer uma intervenção no olho da criança. Por exemplo.
né? São alguns dos exemplos, né? Colocar sangue menstrual na fralda do bebê. É. Esse tipo de coisa a gente vê ali com frequência. E só quem está realmente na prática, como é o caso da Estela, como é o meu caso, é que a gente sabe o que é exatamente esse caso. É muito interessante, Estela, que tem os relatos na literatura que você vai pesquisar esses perpetradores, essas mães que cometem essa forma de abuso, e em muitos casos você tem histórias de morte súbita de bebês. Provavelmente foram mortos pelas mães. São. Isso é que me preocupa, né? Porque os bebês, principalmente, né, são mais frágeis ainda, são mais expostos ainda, né? E depois tem uma questão, né, que essas crianças elas têm dificuldade depois de discriminar, quando elas crescem, o que é doença e o que é saúde, porque elas passaram tanto tempo doentes que, quando elas se sentem bem, elas não conseguem discriminar. Né? O bem para elas é algo muito estranho. Né? Sim, a gente fica tão chocado com os abusos físicos, né, e com os perigos que as crianças correm, que a gente esquece que essa forma de abuso também tem consequências psicológicas devastadoras, que é uma interrupção e uma perturbação profunda do processo de desenvolvimento normal da criança. De construção da identidade. Construção da identidade, exatamente. Aquelas experiências que fazem com que a pessoa construa o seu edifício mental, elas ocorrem ou não ocorrem, ou ocorrem de forma completamente distorcida para as crianças que são vítimas desse tipo de abuso. Elas não conseguem identificar as sensações no seu próprio corpo. Sim. Porque o que é fabricado e o que ela está sentindo, né, depois. É interessante a gente pensar, né, que a gente constrói a capacidade de falar sobre nós mesmos, as nossas sensações corporais, os nossos sentimentos, a nossa vida interior, por identificação às pessoas que cuidam da gente. Então, a mãe que vai cuidando do bebê, né, a mãe normal, ela vai falando para o bebê tudo o que está acontecendo com ele, né, vai dizendo o que ele está sentindo, vai discriminando para ele as emoções, as sensações, né, e vai fazendo isso ao longo da infância. Dessa maneira, a pessoa passa por identificação com a mãe para poder nomear os seus estados internos, seus estados de bem-estar, de mal-estar, sensações que tem, as emoções, a vida interior. Se você não tem isso, ou tem isso de uma maneira distorcida, você não consegue fazer isso. Inclusive, há uma hipótese que eu acho bastante viável, que muitas dessas pessoas poliqueixosas que a gente encontra em pronto-socorro, né, um dos problemas que essas pessoas têm é uma dificuldade de traduzir para elas mesmas os seus sentimentos. Então, uma pessoa que não consegue referir, por exemplo, né, você fica ansioso, seu coração acelera, né? Só que como você tem um arsenal de símbolos, né, você pode dizer para você mesmo, meu coração está acelerado porque eu estou ansioso. A pessoa que não constrói essa imagem mental, ela vai falar do sintoma, ela vai falar do aspecto físico. Então, em vez de se queixar de ansiedade, ela vai dizer que o coração está acelerado, que o coração está com palpitação, etc, etc. Nesses casos, acontece uma coisa pior ainda, porque é uma distorção da percepção das questões corporais da criança pela mãe, propositada, né? Que vai criar um problema para que as crianças, quando vão crescendo, elas possam falar dos seus próprios estados físicos e emocionais. Elas não vão ser capazes de reconhecer e nomear os seus estados. Assim, interessante, né? É triste, porque realmente cria uma confusão, né? E há o risco, né, de, como só foi estabelecido esse tipo de relação, elas se tornarem, né, abusadoras. As pessoas que passaram por essa situação serem as próximas abusadoras, né? Até para quem não conheceram esse tipo de relação. Isso é fundamental o que você falou, Estela, porque o que acontece, né? A gente vai se construindo por identificação, que é um processo de imitar outra pessoa. Uma das coisas que pode acontecer é o que a gente chama de identificação com o agressor, em que você reproduz a situação do abuso, só que você se torna a parte ativa. Um exemplo dentro da esfera da normalidade. Eu levei a minha filha, quando ela tinha 5 anos, para tomar uma vacina no pediatra. Ela tomou a vacina, ela era muito cordata, ela aceitava, deixava que o pediatra desse a vacina. Quando ela chegou em casa, ela enfileirou as bonecas dela, pegou um giz de cera e falou assim,
Agora eu sou a médica, eu vou dar uma injeção em todas vocês e vai doer muito. O que é isso, né? O que aconteceu ali psicologicamente? Aquela situação com o pediatra foi um microtrauma, né? Foi uma situação em que ela se sentiu submetida a uma situação traumática. Quando a gente sofre um trauma, a gente tenta elaborar o trauma repetindo o trauma. Então, ela repetiu a situação traumática com as bonecas, mas com uma diferença fundamental. Agora, ela não era mais a vítima, ela era o agressor. Ela era ativa na situação, né? E por que ela falou que ia doer muito, né? E tinha ali uma raiva, né? Uma vontade de fazer as bonecas sofrerem. Por quê? Porque ela colocou naquilo a raiva que ela sentiu. A raiva não estava no pediatra, né? Mas ela sentiu raiva da situação. E ela, então, reproduz ali. Então, se isso acontece nessa pequena esfera, claro que aquilo ali foi uma forma dela elaborar, aquilo passou, ela seguiu a vida dela. Se isso acontece nessa pequena... Imagine a criança que é submetida a situações abusivas como essas. A tendência a reproduzir a situação é altíssima. Ter filhos que vão ser submetidos a isso é altíssimo. A Gabriele quer falar, mas deixa só eu pegar esse ganchinho aí, que eu queria perguntar exatamente sobre isso, né? Porque, nesse caso, por exemplo, no caso da Gypsy, ela reagiu com o assassinato da mãe. Né? Sim. E, por exemplo, no filme Fuja, que a minha amiga Cíntia Azevedo, que também é psicanalista e está aqui nos prestigiando, ela que me indicou esse filme, é exatamente essa questão que vocês acabaram de colocar. No filme, ela reage àquela situação realmente da mesma maneira como a mãe fez com ela. Ela inverteu a situação e criou uma dependência da mãe em relação a ela, aplicando, inclusive, medicações que a mãe aplicava nela. A mãe veio matando ela aos poucos, ela resolveu matar a mãe de uma vez, né? Se identificou, reproduziu a situação de abuso que ela sofria, só que aí ela que era abusadora, ela que foi a perpetradora da violência, né? Eu não vi o filme, eu estou comentando só pelo que vocês falaram. Então, quer dizer, são coisas interessantes para a gente refletir, né? O que o estresse pós-traumático, não é isso? Pode desencadear numa pessoa. Quando você vive uma situação traumática, principalmente uma situação com uma outra pessoa, o que fica gravado dentro de você é a situação total. Você grava toda a situação. E aí, quando você vai reproduzir a situação em sonhos, né? Que a gente sabe que o trauma volta. O trauma se repete, ele fica voltando. Uma das características da experiência traumática é você ter revivescências do trauma de várias maneiras. Sonhos, né? Lembranças, emoções referidas ao trauma. No caso das crianças, brincadeiras, né? Que trazem a situação traumática de volta. Só que volta a situação total. Então, como volta a situação total, é muito comum as pessoas que foram vítimas inverterem e se transformarem em perpetradores, reproduzindo a situação. Perfeito. A Gabriele está com a mãozinha levantada também há um tempão. Pode falar, Gabriele. Eu estou anotando a beça aqui, ó. Ah, legal. É curiosidade, doutor Roberto, com a sua experiência, você acha que essa mãe, né, geralmente, na maioria dos casos, são pais separados? Ela faz isso com a intenção de chamar a atenção não só da equipe médica, mas também do pai da criança? E uma outra dúvida, uma forma de diagnóstico que você falou, né? Você foi dando alguns pontos para a gente suspeitar, né, da frieza da mãe, investigar em outros serviços de saúde o que essa mãe levava da criança. Você acha que a investigação também, não sei se é parte nossa ou da vara, da assistente social, de conversar com a creche, com a escola que essa criança está inserida, porque eu acho até que essa mãe deve levar muito atestado de ausência, né, que justifique as faltas da criança, enfim, aí queria saber só um pouquinho disso. Então, existem vários relatos, né, na literatura e da minha experiência. A maior parte dos casos que eu vi, os pais são separados, né, o pai é distante ou o pai é alienado pela mãe do convívio com a criança. Também acontece isso, né? Ou o pai se distancia ou a mãe não permite que... E muitas dessas mães, elas são muito desconfiadas, por exemplo, das interações, se a criança se interna, das interações com as crianças, com a equipe de saúde, elas não deixam a criança interagir com outras pessoas. Elas ficam o tempo todo ali vigiando, né? Porque nessas interações com as outras pessoas, essas mentiras elas podem se revelar, né? Então a mãe não quer que a mentira... E ela tenta, muitas vezes as mães tentam também
fazer com que o profissional não tenha contato com outros profissionais que atenderam, porque, claro, que as mentiras vão ser descobertas, ou com outras instâncias em que a criança frequenta. E por isso é sempre importante que a gente faça contato com todas as pessoas que fazem parte do universo da criança, para que a gente possa colher uma história mais fidedigna e possa fundamentar também as nossas suspeitas, né? Nisso a gente começa a descobrir uma série de coisas. A segunda coisa que você falou foi... eu acho que eu respondi as duas juntas. Respondeu. Era do pai divorciado e do ambiente de apoio. Sim. Perfeito. Obrigada. Perfeito. Pois é, então eu queria só fazer um comentário aqui sobre essa questão que o Roberto falou assim, que a questão do juiz, da corte, de uma forma geral. Recentemente a gente viu uma situação extremamente preocupante com aquela juíza lá de Santa Catarina em relação à menina estuprada, né, pelo pai, e a juíza perguntou, ou foi a juíza ou a promotora, não sei, perguntou para a menina não, perguntou acho que foi para a menina se o pai, que foi o estuprador, autorizava, gostaria de manter a criança. Quer dizer, uma coisa assim, absurda, né? E aí eu assim, sempre avento a hipótese de que a gente precisa refletir muito nessa questão dessa transdisciplinaridade. É a gente trabalhar, eu vivo dizendo assim, homens de branco e homens de preto, né? A gente precisa trabalhar juntos para que essas crianças realmente sejam protegidas, né? No caso dessa juíza, por questões aí de uma visão pessoal, né? E religiosa, não sei, enfim, agiu dessa maneira, mas muitas vezes o juiz age de uma maneira que causa problemas para a vítima, para a criança, no caso, né, que a gente está falando de abuso, né, da criança e adolescente, por desconhecimento. Então, é muito importante que a gente trabalhe nessa parceria, né? Eu queria que você falasse um pouco disso. Você sabe, como a Estela, eu também já trabalhei com justiça. Eu fui perito judicial de várias varas, né? Eu era perito dos juízes que me nomeavam para fazer as perícias das pessoas, né? Então, eu tenho também pessoas da família que trabalham na área da justiça, né? E eu tenho alguma experiência em relação a isso. O que acontece, né? Os juízes, as pessoas que trabalham nas varas, apesar de terem, né, muitas vezes, profissionais que auxiliam, profissionais de saúde mental, médicos, psicólogos, psiquiatras, assistentes sociais, muitas vezes os juízes são guiados pelo senso comum para tomar suas decisões ou por seus próprios preconceitos e, infelizmente, né, eles não conseguem perceber que algumas dessas questões elas precisam de um embasamento técnico para você lidar, que o senso comum não dá conta. A gente usa, na maior parte das vezes, a nossa psicologia para entender outras pessoas, né? A gente se coloca no lugar das outras pessoas usando o nosso... A gente imagina... Isso é automático, né? A gente não pensa. Mas a gente imagina como a outra pessoa poderia agir pelas nossas ações, pela nossa maneira de agir. Nem sempre isso funciona, né? Às vezes não funciona. Então, muitas vezes, as pessoas da área jurídica, né, os juízes principalmente, eles agem de acordo com o senso comum. E o senso comum não funciona, não serve. Eu acho que é um trabalho dos profissionais de saúde, os profissionais de saúde física e de saúde mental, realmente de a gente se aproximar e aumentar esse diálogo realmente transdisciplinar, né, com outras categorias, para que a gente possa estar discutindo essas questões de uma maneira mais ampla e fundamentar essas decisões de uma maneira mais cuidadosa. Muitas vezes isso, infelizmente, não acontece, né? A gente tem instâncias a gente tem boas leis de proteção à criança, a gente tem as varas de infância, a gente tem os conselhos tutelares, mas muitas vezes a gente vê que, infelizmente, as pessoas que trabalham nesses locais estão mal preparadas tecnicamente ou não estão muito abertas ao diálogo. Então, eu sugiro que a gente busque o diálogo ativamente. Diante de um caso como esse, a gente tem que falar com as pessoas da vara, a gente tem que marcar reuniões para que a gente possa deixar claro o que a gente tem para dizer, para que a gente possa mostrar claramente o que está acontecendo. Porque as decisões equivocadas, a gente vê que não é só no Brasil, né? Vocês veem esses casos
em que estava constatada a situação abusiva e decisões judiciais fizeram com que a criança voltasse para o cuidado do abusador, né? E aí 20% dessas crianças, nas estatísticas que a gente tem, morrem, né? Então a gente vê como é que isso não acontece só aqui. Eu acho que da nossa parte cabe a gente ir atrás, a gente propor reunião, a gente mandar relatório, a gente tentar de todas as maneiras fundamentar essa decisão, que ela não seja mais tomada só pelo senso comum. Por exemplo, né, eu já vi profissionais falando, mas mãe é mãe, porque a criança é apegada à mãe, não seria pior para a criança ser afastada? Essa é uma questão que eu estou levantando, exatamente. Eu digo categoricamente que não, que nesse caso a prioridade é a defesa da criança. E essas mães não se qualificam como mães cuidadoras. É claro que se você é criado por um abusador, seja um abusador físico, seja um abusador sexual, você vai se apegar ao abusador. A criança não tem opção. Aquela é a referência que ela tem de cuidado, né? Gerando uma série de consequências psicológicas graves para o resto da vida. Né? Mas eu vou ser categórico nisso, vou dizer categoricamente, uma situação abusiva de maus tratos, de abuso sexual, de abuso psicológico, desse quadro aí, né, de doença fabricada, a criança tem que ser protegida e essa situação tem que ser interrompida. A prioridade, a primeira coisa que tem que fazer é parar o abuso, fazer com que o abuso acabe. Depois você vê o resto. Apoio à criança, apoio psicológico, saúde física, cuidado físico. Eventualmente, os perpetradores também receberem alguma atenção, sem dúvida, né? Mas, por outro lado, também, que eles recebam também os limites da justiça, né? Que eles sejam limitados na sua capacidade de fazer mal para os outros. Isso é uma coisa que tem que ficar claro, né? Agora, eu posso fazer uma pergunta assim, bem de leiga, não sou psiquiatra, só para eu entender. Você falou lá, é um distúrbio de personalidade, né? Essa crueldade, essa dificuldade de ausência de empatia, né? Isso caracteriza uma psicopatia propriamente dita ou não? As terminologias, né? Essas patologias de personalidade, elas são uma grande sopa, né? Que a gente cria alguns nomes, né? Alguns diferentes transtornos de personalidade, mas, na verdade, as pessoas estão ali no meio. É como se a classificação criasse situações típicas, né? Mas a diferenciação entre os diversos quadros, ela não é tão nítida assim. Então, a gente poderia dizer que psicopatia é um extremo, né, dos transtornos de personalidade, das patologias de construção do eu, né, em que a pessoa, a gente chamaria tem o narcisismo maligno. O narcisismo maligno é uma pessoa que se sente superior aos outros, que não tem nenhuma empatia e que tem comportamento sádico em relação às outras pessoas, né? E que tem prazer em maltratar as outras pessoas e quer ser engrandecida. Exemplos históricos: Hitler, Stalin, Mao Tse-tung, esses grandes ditadores genocidas, né, são todos portadores de uma patologia de personalidade, um transtorno de personalidade extremo. Né? Putin. Aí, quando a gente vê essas pessoas, né, e a gente pensa assim, né, essas pessoas, na verdade, a gente deveria considerar isso um transtorno mental e elas deveriam ser inocentadas das crueldades, porque essa questão a gente tem que levantar, né? A gente tem que levantar essa questão, porque às vezes as pessoas entendem mal, nós até podemos entender, podemos tomar providências, talvez para oferecer um apoio, para que a sociedade não se transforme numa sociedade porque isso é uma coisa interessante, né? Ao mesmo tempo, a gente tem que proteger a sociedade desse tipo de situação, proteger as pessoas de pessoas abusadoras e violentas, e, ao mesmo tempo, você não pode ser você mesmo abusador e violento, né? O Estado não pode ser abusador e violento. Essas pessoas merecem cuidado, respeito e tal. Mas, em primeiro lugar, está a defesa das pessoas inocentes, das crianças, dos adolescentes. Né? Você não pode fazer concessão em relação a isso. Esta é claro, a causa, né? Que a gente tem que tratar as pessoas de maneira humanitária, a gente tem que acolher, a gente tem que ajudar, se as pessoas buscam ajuda, a gente tem que oferecer, né? Tudo isso. Mas isso não quer dizer que você vai ser conivente com situações abusivas. Perfeito, perfeitíssimo. Ai, que delícia, que noite maravilhosa. Se não tiver, alguém mais quer perguntar? Então, adoraria ficar aqui horas, que sempre é muito bom discutir com o Dr. Roberto Santoro.
mas o tempo está curto e as pessoas começam a ficar cansadas, né? Então, eu vou passar, agradecer muitíssimo, foi maravilhoso, foi uma noite maravilhosa. Vou passar para os meninos comentarem também e depois para o doutor Roberto, para a gente poder encerrar, tá bom? Camilo, pode Eu ser. tô aqui. Eu estou muito honrada em participar, em apresentar, mas principalmente por essas contribuições, foram incríveis. Como eu disse, eu anotei aqui, tenho anotação para estudar, e estou muito feliz. Muito obrigada, professora, muito obrigada, doutor Roberto. Foi incrível, foi ótimo. Obrigada, Gabi. Camila? Quero agradecer também pelo convite, foi incrível. E se tiver uma outra oportunidade, a gente está sempre conversando com a Beth, tentando fazer alguma coisa, do doutor Roberto aparecer de novo para a gente discutir algum outro tema. Muito bom, né? Vai ser sempre bem-vindo e enriquecedor. Foi ótimo hoje, gente. Muito obrigada. Obrigada, professora. Obrigada, professor. Gustavo? Obrigado, pessoal, pela oportunidade. Obrigado, professora. Obrigado, doutor Roberto, também. Foi ótimo, tudo excelente. Obrigada, Gustavo. E agora, doutor Roberto, a palavra é sua. Eu queria agradecer essa oportunidade, Elizabeth, foi excelente. Eu gostei muito de estar aqui com vocês conversando. A apresentação que vocês fizeram, Camila, Gabriele, Gustavo, foi excelente. A gente pôde conversar aqui sobre coisas muito interessantes. A minha colega Estela contribuiu muito também, né? A gente poderia ficar aqui o resto do dia, mas a gente pode marcar outros dias e outras conversas também, né? Será um enorme prazer para nós. Com certeza, Roberto. Eu vou aproveitar, né, para dizer para vocês que é muito importante que a gente, mais do que nunca, conheça questões de saúde mental. O profissional de saúde ele precisa saber, conhecer e saber agir dentro do universo da saúde mental. Eu não preciso dizer que a saúde mental é uma das dimensões fundamentais da saúde, a OMS reconhece, enfim, a gente sabe disso. Mas, principalmente nesses períodos de pandemia e pós-pandêmicos, né, a gente sofreu, toda a população mundial sofreu muitos agravos à saúde mental. A gente teve um aumento exponencial do número de transtornos mentais em crianças e adolescentes e de perturbações gerais da vida mental e do desenvolvimento dessas crianças e adolescentes. Então, essas questões elas estão mais do que nunca em primeiro plano. Então, eu recomendo a vocês que se dediquem também a estudar essa área. Eu sei que, às vezes, por culpa dos profissionais psi, os profissionais psi têm uma série de vícios complicados. Uma delas é falar numa linguagem que ninguém entende, né? Mas tem profissionais também que se preocupam com isso. Então, a gente tem que buscar coisas que digam respeito, né, a coisas que a gente está vivendo no dia a dia. Nas nossas vidas pessoais também. Porque a saúde mental está aí para a gente também. O profissional de saúde tem que zelar muito pela sua saúde mental, porque a gente tem uma carga de pressão de trabalho, de responsabilidade muito grande. Então, eu não preciso dizer que os profissionais de saúde são os que mais adoecem mentalmente, né? Porque a gente está o tempo todo submetido a muitas pressões. Então, eu acho que a gente tem que se informar, em primeiro lugar, e incorporar essa dimensão mental no nosso trabalho. Eu vou aqui aproveitar para recomendar para vocês, a gente fez algumas coisas, eu coordeno o GT de Saúde Mental da Sociedade Brasileira de Pediatria, né? E a gente fez alguns trabalhos nesse sentido para instrumentalizar o pediatra para incluir a dimensão da saúde mental no seu trabalho, né? Então, nós temos um livro publicado pela SOPERJ, eu era coordenador do Departamento de Saúde Mental da SOPERJ, também da Regional de Pediatria, que se chama Saúde Mental da Criança e do Adolescente. Vocês encontram em todos os lugares, em versão digital ou em versão impressa. O livro não é muito caro e ele apresenta de uma maneira clara, sucinta, o campo da saúde mental de criança e adolescente. E hoje fazem 3 anos que você lançou o livro, não foi? Sim, isso mesmo. E nós temos... Pode falar, Beth. Não, exatamente hoje, para comemorar isso também. Nós incluímos também nessa nova edição do Tratado de Pediatria, né, do Tratado da Sociedade Brasileira de Pediatria, a 5ª edição, nós incluímos uma seção de saúde mental que também está bem assim, resumida e bem atualizada, se vocês tiverem interesse. Eu acho que valeria a pena vocês fazerem uma leitura geral disso, porque vocês aí têm uma panorâmica do tipo de problema que pode aparecer nesse campo da saúde mental de crianças e adolescentes. E eu estou à disposição, claro, né, para a gente continuar trabalhando juntos e eu continuar contribuindo com o trabalho de vocês. Você aqui com a gente de novo, vamos programar.
Com certeza. Gente, Obrigada, foi uma noite maravilhosa, espero que todos tenham aproveitado muito, com certeza foi assim, é muito orgulho a gente ter os alunos interessados nesse tema, nessa temática, e ver gente realmente compreendendo a importância da situação. Obrigada pelas contribuições todas dos colegas que falaram aqui, as colegas, e vamos, em breve, fazer mais sobre a pediatria, porque, como o Roberto falou, a gente está num período de pós não, né, que a gente ainda está em pandemia, né? Mas, com certeza, a gente ainda vai ter muita coisa para ver aí pela frente, infelizmente, né? Coisas que a gente ainda nem imagina que virão, né? sim. E a gente precisa estar refletindo permanentemente em relação a isso. Duas das profissões mais importantes que existem são os profissionais de saúde que atendem crianças e adolescentes e os educadores de crianças e adolescentes. Porque essas pessoas estão plantando as sementes do futuro. Quando a gente se une, a gente se dá as mãos, né, a gente consegue muito mais. Então, o nosso trabalho do dia a dia tem uma importância fundamental. Por isso, eu fico muito feliz da gente estar aqui junto e a gente estar podendo trabalhar nisso. E as pessoas que participaram estão aqui elogiando, agradecer a todos, a Cíntia Azevedo, que é também psicanalista, está parabenizando, tema de discussão de imensa importância, e a Nádia convida a todos para continuar esse debate na jornada. Que vai ser... Poxa vida, como é que eu fui esquecer isso? Nádia, poxa vida, que bom que você nos lembrou disso, né? A Sociedade Psicanalítica do Rio de Janeiro, né, tá organizando um evento sobre abusos, comportamentos abusivos na infância, chamado Infâncias Roubadas, né? E esse evento vai ser no dia 23/7. Eu depois vou mandar para vocês a divulgação. Eu vou participar falando justamente sobre esse tema que a gente está discutindo aqui. A gente vai contar com a presença também da presidente, que agora saiu, né, mas foi a presidente até esse ano da Sociedade Brasileira de Pediatria, que vai estar participando também. A Luciana Silva, que é uma pessoa assim, fantástica, vai estar participando com a gente nesse evento. A Nádia Franco e Rosa Reis são duas organizadoras do evento, fizeram um evento muito interessante, bem legal. Mas que coisa boa, que noite maravilhosa. Muito obrigada a todos pela participação, pelas contribuições. Foi muito bom e vamos fazer mais, sim. Se Deus quiser, vamos fazer mais. E quero agradecer o Diego também, que ele é o nosso anjinho da guarda aqui, que está sempre dando esse suporte na retaguarda. E obrigada, Diego, mais uma vez. E uma boa noite para todos. Foi um prazer estar com vocês. Boa noite. Obrigado, Diego. Boa noite a todos. Obrigada, Diego. Tchau, tchau. Tchau. Estou encerrando a gravação. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Tchau. Boa noite. Boa noite.